Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vera Kramer, você quer? És tu? É. Não, Adilson. Deus abençoe, Adilson. Bom dia. Bom dia, Regina. Abençoe. Tá um chazinho aí, gente? Chazinho de limão. Ai, bom. Limpa o organismo. Ó, beleza. Como é que estão? Todo mundo pronto para nós estudarmos aí o livro de Daniel, capítulo 12. Glória a Deus. Rafaelinha, bom dia, minha filha. Deus abençoe. Te amo. Já acordaram aí? Tomaram café? A Cris, Deus abençoe. Guardar aqui mais 20 segundos para nós iniciarmos. Enquanto isso, podemos iniciar com uma palavra de oração, né? Pai, nós necessitamos de Ti, Senhor, nesta manhã, Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que há em Ti um espírito de sabedoria e de revelação e que o Senhor concede, Senhor, sabedoria a quem pede, Senhor. A Tua palavra diz assim que quem tem falta de sabedoria, que peça a Deus, que o Senhor dá liberalmente, Senhor. Nós então Te pedimos sabedoria nesta manhã, Senhor, para conseguirmos, Senhor, receber do céu, Senhor, meu Deus, e receber do Teu Espírito Santo, Senhor, meu Deus, a revelação, Senhor, da Tua santa palavra para este tempo, Senhor. Estamos buscando estudar a Sua palavra e conhecê-la, Senhor, meu Deus, para que possamos ser, sim, Senhor, renovados no nosso entendimento, para que a nossa mente, Senhor, seja levada cativa ao trono da graça de Deus e recebamos a mente de Cristo, Senhor, qual, Senhor, meu Deus, queremos fundamentar todas as coisas na nossa vida. Desde já Te agradecemos no poderoso nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Bom dia, Nelson. Deus abençoe. Marli. Ó, gente, chazinho. Aumentei a jarrinha hoje, tá vendo? Jarrinha maior. Ai, é bom isso aqui, gente. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Ai, Jesus. Então, tá. Antes, então, irmãos, nós abrimos então em Daniel capítulo 12. Você abre para mim, se você tiver com a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia lá em Mateus 24, né? Mateus 24, versículo 15. Só para a gente fazer um apontamento aqui bem rapidinho, tá? 15. Abriu, achou lá? Mateus 24, 15. Ok. Queridos, vocês lembram que nós, estudando ontem, Daniel, né, 9, 10, 11, e eu queria só apontar para vocês, Mateus 24, versículo número 15, diz assim, acompanha comigo. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. E já vai para o versículo 16, que é então os que estiverem na Judéia. Eu quero só pontuar essa parte, por quê? O Novo Testamento, olha como ele está bem atrelado, né? Novo e Velho. E um vem revelar o outro, né? O Novo Testamento, o Velho Testamento sempre está apontando para o Novo. E o Novo sempre, então, confirmando, autenticando o Velho, e todos eles se tornando uma só coisa, né? Um só verbo, uma só palavra, né? O que muda são tempos e temporadas, tá? Hoje nós vamos ver o capítulo 12 de Daniel, mas eu quero já lançar você e projetar você fazendo uma pergunta para você. Quando você pensa, tá? Já preparando para o nosso próximo devocional, que nós vamos falar sobre a tanatologia. Tanatologia, estudo do Tana, da morte, né? Né? Da morte. Assim como existe a martiologia, acho que é isso, que é o estudo do pecado, a Marte, né, do pecado, tem o tanatologia, que é o estudo da morte. Muito bem, por que eu estou falando sobre isso? E por que nós precisamos entender sobre o estudo da morte? Porque assim, você já não se perguntou? Se eu morro, eu vou para onde, né? Céu ou inferno? Essa é a pergunta básica e o medo básico de todo mundo. Ok, põe isso aqui num parênteses, traz isso mais para baixo. Antes do céu e o inferno, será que você morre e imediatamente vai para o céu ou para o inferno? Será que você morre, você vai para o, como, né, a doutrina católica fala, para o purgatório?
tá? Para ainda tentar ter os pecados perdoadinhos. Será que você morre e fica dormindo, tá? Esperando um tempo onde você vai ressuscitar e ser julgado os seus méritos ou não, para ver se você é salvo ou não? Essas perguntas eu creio que você não deve ter respostas claras para elas. Deixa eu aprofundar um pouquinho mais essas perguntas. Quem morre? Tá? Olha, veja comigo. Velho Testamento, a cruz de Jesus, Jesus morreu, tá? Põe uma divisão aqui, Novo Testamento. Tá? Quem morreu aqui, no Velho Testamento? Tá? Onde Jesus, né, não tinha vindo ainda. O que a Bíblia diz, para onde essas pessoas iam? Tá? Essas pessoas, a Bíblia fala que ia para o seio de Abraão. Ok. Elas estavam conscientes, inconscientes? Aonde era o seio de Abraão? Perguntas precisam ser respondidas. Agora, Jesus morre. A Bíblia fala que Jesus ele desce para onde? Para o inferno. Lembra? Pregar aos espíritos em prisão. Em outra versão, ele fala inferno, ele fala Hades ou Seol, né? Que quando você estuda o seio de Abraão, fala do abismo, um lado Hades, o outro lado Seol. Você entende que é o local dos mortos até então, né? Antes da morte de Jesus. Daí ele fala que ali ele tira a chave do inferno, ou do Hades, do Seol, das mãos de Satanás, prega aos espíritos cativos em prisão. Quem é o espírito, se não vidas? Não era espírito demônio. Jesus não vai pregar para demônio, tá? Mas se eles estavam dormindo, como é que Jesus vai pregar para quem está dormindo? Não, então eles estão acordados? Vamos responder isso. Daí leva consigo agora para o terceiro céu. E agora nós vemos o cara que morreu do ladinho dele, tá? O bandido lá, e ele falou assim, hoje mesmo você vai estar comigo aonde? No inferno? No Hades do céu? Não, no paraíso. Então assim, gente, que loucura é essa? Né? E quer perturbar um pouquinho mais a tua mente acerca de morte? Leia depois o Apocalipse, quando fala assim, as pessoas que morrem ali no período da tribulação. E a Bíblia fala assim que as pessoas que morrem ali, as almas delas ficam debaixo do altar. O que é debaixo do altar? Clamando, Senhor, quando o Senhor vem nos tirar daqui? Então, parece um assunto não importante, mas isso te norteia profundamente na sua vida cristã. Por quê? Aí você vai entender por que o católico, crendo no purgatório, tá? E aonde que ele está errando, crendo assim. Um dia não houve um erro crer assim, né? Porque a gente pode chamar assim o local de morte do Velho Testamento de purgatório, mas hoje é errado pensar assim, porque ele está completamente desatualizado, tá? Hoje, né? Quem morre hoje, salvo e não salvo, né? Se o salvo vai para o paraíso e o não salvo já vai para o inferno, onde que vai? Opa, uma outra pergunta a ser respondida. As almas que a Bíblia fala que vai morrer lá na grande tribulação, já houve arrebatamento, Jesus já veio levar o seu, já arrebatou, já ressuscitou os mortos, lembra? Ressuscitará os mortos, né? Encontrarão com eles nos ares. Muito bem, quem ficou vivo e quem morreu depois? Já o arrebatamento já passou, e quem morreu vai para onde? Vai direto para o céu, vai para o inferno? Vai. A Bíblia fala que fica debaixo do altar. O que é? Então, são perguntas, irmãos, que vai nortear totalmente o seu entendimento, tá? Acerca de céu, inferno, espaço, tempo. Então, parece um assunto não importante, poucas pessoas falam, poucas pessoas eu vejo falar sobre isso, até porque ninguém gosta de falar da morte, tá? Mas a gente precisa estudar ela para poder entender e identificar, né, aonde estamos no espaço-tempo, como devemos proceder, que é diferente de quem viveu antes de Jesus morrer na cruz, e que é diferente daquele que vai morrer depois do arrebatamento, tá? Não sei se você conseguiu entender. Mas vamos lá, então, o que eu quis mostrar aqui no Mateus 24, versos 15? Que o Novo Testamento aponta o quê? Aponta para Daniel, tá? Assim, quando vocês virem o sacrilégio, que vem a ser o anticristo, né? Aqui fala assim, o sacrilégio do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, que é lá em Jerusalém, no templo, querendo se assentar como rei, como Messias, tá? Lembre do que Daniel, tá? Então, por isso que nós estamos estudando Daniel, ok? Agora sim, então abra lá para mim Daniel capítulo 12. São poucos versículos, são apenas 13 versículos, mas vamos rapidinho aqui, queridos. Acompanhe comigo na Bíblia, a sua Bíblia, por favor. Se você tem ela aí, por favor. Daniel capítulo 12. Versículo 1, vamos ler aqui até versos 3 ou 4, tá? Diz assim: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Ponto. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então.
Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome era escrito no livro, será liberto. Tá? Perguntas que você tem que fazer, irmãos, com um versículo como esse aqui, tá? Se você for estudar a Bíblia, estudar um contexto como esse. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Que tempo é esse? Nós estamos falando de que tempo isso? Tá? A gente tem que entender, porque senão a gente se perde no raciocínio. Tá? Todo aquele cujo nome está escrito no livro. Que livro é esse? De que livro está falando? É o livro da vida? Tá? Todo aquele que o nome está escrito no livro será liberto. Né? Versos 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Opa, então está dormindo. Está dormindo, está dizendo aqui. Tá? Mas acordarão? Será que já acordaram? Vão acordar ainda? Será que isso aqui já não aconteceu? Tá? Já que já não acordaram? Tá? Opa, então se já acordaram, então já passou esse tempo de angústia. Tá? Uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para desprezo eterno. Está falando aqui do final. Ou para a vida eterna ou para o desprezo eterno. Então, é um último acordar. Eu acho que está apontando para isso. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos... vou ler de novo, versos 3. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Ou seja, até o tempo do fim, Daniel, você feche esse livro. Esse livro não se abra, ele não pode ser aberto. Ele não vai ter interpretação nem revelação até o final. Muitos irão para todo lado em busca de maior conhecimento. Tá? Tá falando assim, nesse tempo, tá, do fim, muitos estarão de um lado para o outro em busca de maior o quê? Conhecimento, tá? Informação, conhecimento. Verso 5. Então eu, Daniel, olhei, diante de mim estava 2 outros anjos. Não, até o 4 primeiro. Primeira parte, então, do 1 ao 4. Então vamos lá, gente. Vamos tentar aqui organizar a mente, o raciocínio e o entendimento, tá? Você ainda não tem certeza do espaço-tempo que você está, do que fala isso aqui. Até o próprio Daniel, se você for ver, até o próprio Daniel, ele também não está entendendo a visão que Deus está dando para ele. E o próprio Senhor fala, né? Primeiro, naquela ocasião, Miguel. Quem era Miguel? Né? Um arcanjo, ou seja, né? O príncipe, né? De toda hierarquia. Eu falo assim que eu não sei se eu quero muito conhecer Miguel ou se é o último cara que eu quero conhecer. Por quê? Qualquer citação de Miguel na Bíblia, você pode perceber isso, quando ele aparece é para decidir as coisas e pensa um bicho brabo, né? Ou extremamente terrível no sentido assim da eficácia da sua, tipo assim, sabe aquela coisa assim, do último caso, né? Você chame lá os X-Men lá, então, se não resolveu, daí você chama o Miguel, ou seja, é o cara que está no top do top, tá? Então, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará, tá? Ou seja, se ele se levantou, gente, é porque o troço já foi no limite do limite. Haverá um tempo de angústia, tá? Mas nós estamos num tempo de angústia, não, mas não é nada parecido com o que nós estamos vivendo hoje, é muito mais, tá? Como nunca houve desde o início das nações até então. Ou seja, então, ainda estamos aqui, essa visão se refere a um tempo que nós ainda não vivemos, tá? Partimos desse pressuposto, tá? Que ainda nós não vivemos. Mas, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Que livro é esse? Sim, o livro da vida, tá? É o livro qual nós, quando aceitamos Jesus, o nosso nome fica escrito lá no livro da vida. E será o quê? O povo liberto. Então, quer dizer o seguinte, será esse período aqui, esse tempo, tá? Que é na minha Bíblia que parece escrito assim, tempo do fim. Está se referindo a um tempo onde o povo de Deus será liberto de verdade. Mas hoje eu já sou livre. Não, hoje você é livre, né, da morte, da condenação por causa de Jesus que você aceitou, mas você não é livre de muitas coisas ainda. Tem muitas coisas ainda que você é refém. Você é refém desse corpo que vai tombar, você é refém de muita coisa. Então, ainda, esse tempo, que ainda não é o nosso tempo, tá? É um tempo que nós não vivemos ainda. Mas como é que você sabe disso, pastor? Não, nós estamos aqui conjecturando, tá? Nós estamos caminhando. Quando você trabalha com
com escatologia, irmãos, né, você trabalha com fatos, com argumentos, mas certeza nenhuma. Por isso que tem que ser estudado. Versículo 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Tá? O que é multidões que dormem no pó da terra? É gente que está dormindo no chão? Não, gente, é gente que já morreu. Tá? Em algumas versões fala multidões que já morreram. Tá? O que vai acontecer com ela? Acordarão. Se acordarão, só acorda quem está dormindo. Ah, então quem morre vai estar dormindo. Sim, quem morria dormia. Mas dorme, claro que dorme. Tá? O que dorme? Quando você dorme, o que dorme? Teu espírito dorme? Não, o espírito não tem como dormir, irmãos. O espírito não dorme. Tua alma dorme? Tua alma está armazenada dentro do corpo. Tá? A alma não existe. Alma que dorme, gente. Por isso que a alma é eterna. Como é que uma alma eterna dorme? Não tem como dormir uma alma. O que ela pode? Quando ela está presa, condicionada a um corpo que dorme. Então, o corpo dorme. É claro que ela está ali acondicionada àquele corpo. Mas nem a alma nem o espírito dormem. Tá? Então, parece confuso, mas aguenta aí, nós vamos chegar lá. Tá? Eu enlouqueço você, mas depois eu trago você de volta. Tá? Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Então aqui está falando do quê? De um acordar para uma vida eterna ou para um desprezo eterno. Está falando, irmãos, tá? Um despertar final. Tá? Vamos deixar isso aqui em primeiro em stand-by, tá? Versos 3. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu. Aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. É muito importante isso aqui, que fala de pessoas, que é uma citaçãozinha de pessoas que conduzem pessoas à justiça e que reluzirão. Deus tem falado muito de justiça com a gente tem falado de justiça, eu tenho pedido para vocês, falem para as pessoas que aumente a justiça dentro delas, não que façam justiça por elas, mas que elas aumentem a justiça nela. Tá? E a palavra do Senhor diz assim que quem faz isso, né, aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todo sempre. Tá? Então vamos brilhar, né, gente? Vamos brilhar como uma estrela. Versos 4. Mas você, Daniel, agora fala diretamente com Daniel, pessoal com Daniel. Feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Tipo, você vai fechar esse livro, essa visão que eu estou te dando, tá? Com um selo até que é um livro, até o fim, tá? Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Haverá uma corrida por trás do conhecimento. E nós vivemos num período onde hoje, queridos, o que se fala é de nanopartículas, o que se fala é de a inteligência artificial, o que se fala é de portais dimensionais, lá do CERN, lá, que na Europa, né, aquele, como é que chama? Agitador de partículas, esqueci, não é agitador é batedeira, né? Mas enfim, é aquele negócio de partículas, enfim, queridos, nós estamos falando em conhecimento fora do espaço-tempo, estamos falando assim, que eu não digo nós estamos falando, a ciência tem falado, né? Ai meu Deus, como é que é o nome daquela ciência lá? Eu já lembro, tá? Então, olha só, eu estive em Israel em novembro de 2018, ou seja, 1 ano e meio atrás, e falaram que 2020 seria um ano de uma aceleração tal do conhecimento, que a partir de 2020, o que levava 10 anos para se desenvolver em termos de ciência, aconteceria em 1 ano, ou seja, ia haver um acelerar, né, de 10 para 1. O que levaria 10 anos em 1 ano, aconteceria em termos de avanço da ciência. E nós temos visto isso, tá? Você vai ver que a partir de agosto o Facebook vai ler tua íris. Depois você vai entender o que você que é viciado no Facebook, tá? O Facebook vai ler tua íris a partir de agosto, tá? Depois um dia a gente fala só sobre isso, tá bom? Então, aqui ó, versículo de número 5, diz assim: então eu, Daniel, olhei diante de mim, lembrei, física quântica. Jesus, eu estava tentando achar física. Gente, a física quântica é um avanço tremendo, tá? Que está aquém da compreensão de muitos de nós que nunca ouviu falar sobre isso. O dia que você tiver um fragmento do que a física quântica hoje estuda, você fala, não, realmente isso não é da Terra, isso não veio da Terra, ou não veio desse tempo, porque é algo tipo viagem no tempo. Isso é só filme para nós, né? Pois é, a física quântica. Outra coisa, quanto você ouviu falar que a ciência era ateia ou ateu?
que a ciência não levava em consideração o espiritual, o mundo espiritual. Hoje é o contrário. Através da física quântica, tá? A ciência descobriu o espiritual. A ciência tem compreendido o espiritual mais que os espirituais, sem ser espiritual. Através do quê? Do conhecimento. Tá? Quer que eu vá além? Quer que eu vá? Eu tive aos pés do Monte Hermon, na porta do templo de Pan, que sacrificavam crianças, tá? Aonde, conforme, tá, o livro de Enoque, que não está na Bíblia, tá, caíram, né, alguns anjos, e um deles é responsável pelo desenvolvimento do conhecimento e ciência, e trabalha desde então para quê? Para promover uma nova raça, uma raça híbrida, tá? Para quê? De novo copiando a Deus, mas outro assunto, outro dia, outro pôr do sol, tá? Verso 5, então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e o outro na margem de lá. Um deles disse o homem vestido de linho. Que homem vestido de linho é esse, irmãos? Que a Bíblia sempre fala, que estava acima das águas do rio. Quanto tempo decorrerá antes que se cumpram estas coisas extraordinárias? Então, quanto tempo? Quer dizer, aqui ainda não tinha se cumprido, tá? O homem vestido de linho, tá, que estava acima das águas no rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo, haverá um tempo, vírgula, tempos e meio tempo, tá? Tempos e meio tempo, ponto. Então, vou de novo, haverá um tempo e meio tempo, tá? Tempo, tempos e meio tempo, desculpa. Tempo, tempos e meio tempo. Tempo, tempos e meio tempo. Pensa assim, ele falou de 3 coisas distintas. Tempo, tempos e meio tempo, tá? Não vou entrar nesse mérito, vai confundir você, mas na frente você vai entender, tá? Cadê? Quando o poder do povo santo finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Então, haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo... Quem que é o povo santo, irmãos? Israel, Jerusalém, o povo, nós somos Israel de Deus, tiver sido quebrado, finalmente quebrado, todas essas coisas. Aqui, queridos, é uma referência ao quê? Por isso que eu falo, a escatologia você tem que ter a sabedoria e o discernimento do Espírito Santo. Quando que a força do povo de Deus vai ser quebrada aqui na terra? Quando que nós vamos... Quando que isso aqui se cumpre? Se não quando o Espírito Santo é retirado. Ou seja, está dizendo assim, após a retirada do Espírito Santo, após o arrebatamento dos santos, após o Espírito de Deus, que é quem dá autoridade e poder para nós aqui, for retirado, então haverá manifestação do iníquo, ou seja, do anticristo, tá? Ou seja, que nós estamos às portas do arrebatamento. Às portas do arrebatamento. Então, entendo por quê? Talvez o que esteja faltando é só arrebatamento para as demais coisas acontecerem, porque o resto já está tudo preparado. Então, o verso 7, né? Parte B, haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Ou seja, havendo arrebatamento, vai começar a acontecer essas coisas aqui, que é o quê? Por que fala de tempo, tempos e meio de um tempo? Está falando dos 7 anos, ou da última semana de Daniel, né? Que é aqueles 3 anos e meio, de aparente paz, e enfim, e depois o iníquo se manifesta, tá? Por isso que tem gente que acha que é arrebatamento é antes de começar a tribulação, uns acham que é no meio, que é quando ele se manifesta, ou seja, arrebatou e ele se manifesta, depois tem mais 3 anos e meio, outros acham que é no final, antes do milênio, enfim, tá? Nós vamos ver isso. É muita coisa, viu, irmãos? Por que eu falo nós vamos ver isso? Porque nós vamos ver, tá? Não tem como não passar por essas coisas de novo. 8. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado de tudo isso? Daniel está falando assim, eu ouvi, mas não entendi, né? Não compreendi. Então ele pergunta, qual que vai ser o resultado disso tudo? O verso 9 fala, ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel. Toca a tua vida, filho. Tá? Te dei essa visão, mas não é para você não. Toca a tua vida, tá? Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Para quando que é? Para o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados. Daniel, toca a tua vida. Versos 10. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas o ímpio continuará ímpio. Quem que é esse muitos, irmãos? Purificados, alvejados e refinados? Nós.
Purificados. O que é purificados? Tá? É quando você pega um negócio que está limpo, mas não está puro. Então você tem que purificar ele. Ele só está limpo, mas não está puro. Tá? Alvejado, colocar alvejante, é tornar vestes alvas como a neve, brancas, ou seja, tirar toda a mancha. Tá? E refinados. Refinados é quando você passa pelo fogo, para verdadeiramente buscar o seu verdadeiro valor. Então Deus está falando assim, eu vou purificar eles, eu vou alvejar eles e eu vou refinar eles. Eu vou tornar eles santos, lavados pelo sangue do Cordeiro e provados pelo fogo. Tá bom? Queridos, então essa é o nosso caminho. Tá? Somos sim, tá? Santificados, somos sim, lavados pelo sangue de Jesus e alvejados e refinados pelo fogo. Tá? Mas o ímpio continuará ímpio. O ímpio vai continuar ímpio. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios sim. Então, a questão é quem nós somos hoje, os sábios. Versos 11. Depois de abolido o sacrifício diário, a colocação e sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Você pode calcular quanto dá 1290 dias em anos. Dá uma calculada. Pega lá depois 365 dias, 366. Calcula lá quanto dá isso em anos. Você vai entender que período está falando isso aqui. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Deu uma outra data aqui. Tá? Veja quanto dá isso aqui depois. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim, Daniel. Né? Você descansará, então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Estava falando do quê? Sobre a morte de Daniel. Daniel, o negócio é o seguinte, cara. Você não vai ver isso aqui. Você vai morrer antes e tal, mas não se preocupe que você ressuscita. Tá? Então, queridos, o capítulo 12 de Daniel, nós lemos literalmente. Fomos pontuando algumas coisas, ok? Ele nos lança, nos remete para um futuro, tá? E também com um monte de perguntas junto, né? Eu acho que nós conseguimos ficar mais em dúvida do que ter respostas hoje, mas é isso que eu quero, que a gente tenha mais dúvida do que resposta, porque eu preciso dessas dúvidas para a gente poder buscar a resposta. E é isso que a gente pretende fazer lá na frente, tá? Ok? Hoje, então, nosso horário acabou. Eu espero que eu tenha conseguido perturbar bastante você com esse capítulo de Daniel. Talvez fale, pastor, eu não entendi nada. Talvez é essa a ideia, que você não entenda nada, mas dentro de você eu suscite uma série de coisas que é importante para aquilo que a gente está indo, tá? Eu quero crer que Deus vai permitir que a gente vá agora estudar a tanatologia, que é a morte em todos aqueles níveis e espaços de tempo que eu falei para vocês, porque a hora que nós entrarmos aqui, se você abrir agora a sua Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 5, você vai ver que começa abrindo na abertura de um livro, e quem que pode abrir esse livro? Né? É na visão daí de João. E você vê que ali vai começar então isso aqui, que para Daniel, ele tentou saber o que é, Deus falou, Daniel, vai dormir, não é para o teu tempo isso, tá? Esquece disso agora, sela isso aí, deixa para isso aí, porque isso é para o tempo do fim. O capítulo 5 de Apocalipse fala sobre isso e você vai entender que nós estamos no fim. Nós estamos no fim. Nós estamos há dias, meses, na melhor das hipóteses, ou pior, não sei, alguns anos, mas nós estamos no fim, querido. Tá? E nós precisamos se preparar para isso, tá? E juntos, vamos crescer juntos. Eu não sou dono da verdade, não, eu conheço um pouquinho, muita gente conhece mais que eu, mas juntos a gente pode ir caminhando, né? E de pouquinho em pouquinho, hoje eu ensino o que eu sei, amanhã você ensina o que você sabe para mim, e assim vamos caminhando, tá bom? Deus abençoe todos vocês, meu abraço, meu carinho, meu respeito a todos vocês, né? Lembre-se, né, que nós estamos sendo, né, embranquecidos, purificados, tá? E provados, ok? Vamos dar um oizinho aqui para todo mundo, meu Jesus, né? Tem um monte de gente aqui, Regina, Rodrigo, Adilson, Silvana, Juliana Rodrigues, Rafaela, Marli, Regina, meu Jesus, também te amo, filha, Nelson Rodrigues, Almilcar Zapata, Estevam Henrique, opa Estevam, Deus abençoe, Nanda Inocência, ô Fer, como é que você tá, querida? Saudades, hein? Faz favor de vir para a igreja amanhã, tá bom? Então vou te buscar em casa. Amanhã não, hoje, né? Hoje é domingo. Minha cabeça que já não está mais funcionando, espaço-tempo já foi, né? Já não. Tatiana Santos, Tati, Deus abençoe. Tiago Porcelo, Deus abençoe. Tiagão, Sandra Tachuk. Sandra, um beijo para você, para as meninas, para o Júnior. Você também, Sandra, você faz favor de vir para a igreja. Estou com saudade de você também. Marcelão Rocha, Deus abençoe. Pedrão, todo mundo aí, a família toda. Murilo de Lourdes Silva. Tereza Domingos, a mãe da Paulinha, Deus abençoe. Bárbara Gomes, Babi. Nelise, Elis, João Reni, Maria, Carlos José, Bremair, lá do Mato Grosso, Desirê Cristine. Meu Jesus, tenda Shalom, opa, como é que estão aí, meu querido? Tudo bem? Deus abençoe vocês. A Miriam Araújo,
Queridos, todos vocês, meu grande abraço, meu respeito, meu carinho. Não esqueça de compartilhar esse vídeo depois, dá o seu like lá no YouTube, ok? Se inscreve no canal se você não fez ainda. E vamos pra frente, gente, tem muita coisa. Eu espero que a gente consiga antes de Jesus voltar, tá bom? Porque ele tá aí, tá bom? E o pior que tudo isso, irmãos, sabendo de tudo isso, você não pode parar o que você está fazendo. Isso que você tem que continuar fazendo o que você está fazendo, trabalhando, pagando conta, né? Suando a camisa e falando, Jesus, será que é hoje que Jesus vem? Né? É uma loucura, gente, mas é real e está acontecendo, tá bom? E ó, você quer ter curiosidade? Estuda sobre o CERN, C-E-R-N, CERN, tá? Que é o acelerador de partículas. Estude sobre inteligência artificial. Dê uma olhadinha sobre física quântica, o nível que esses caras estão hoje na física quântica, ok? Eu tô falando de conhecimento, tá? MK, que é ou coloca lá, leitor da íris, tá? Leitor de íris, que o Facebook a partir de agosto vai começar a usar para quem... Não sei se a partir de agosto nós não temos que sair do Facebook, gente, tá? Porque a ideia não é só ler. A ideia é o quê? Eles projetar na sua mente conteúdos programados. Sim, para você começar a pensar o que eles querem que você pense. Eles vão tentar dominar a tua mente de fora para dentro. Daí é o seguinte, a última pessoa quem você vai ser é você mesmo. Ou o Espírito Santo está comandando você de dentro para fora, ou o Espírito de Anticristo vai estar comandando você de fora para dentro. E você, meu filho, refém. Então, começa agora a decidir por quem você quer ser controlado, porque você vai ser controlado por alguém, e eu quero que você seja controlado pelo Espírito Santo. Loucura é isso, né? Pois é, nós estamos há dias disso, tá bom? Depois a gente conversa ou você me chama de louco daqui uns dias, tá bom? Deus abençoe, queridos.